A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. I'll never forget. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. It's very difficult for me. É difícil falar. Excuse me. Desculpe. I've always believed that the family is the most important thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. I'm sorry. And I'll have a letter. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos.
crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. E nessa noite eu quero falar sobre sendo um semeador da paz. Você foi chamado e chamada por Deus para semear a paz. Por isso vamos fazer a Casa de Paz. A Casa de Paz é duplas daqui da igreja que sairão da sua zona de conforto, da sua casa, do seu aconchego, e irão até essas pessoas que não conhecem Cristo, que não sabem de Cristo, que não tiveram a oportunidade de conhecer a salvação. E você será esse instrumento. Você será esse canal, você será essa peça fundamental no reino de Deus para trazer essas pessoas, para que elas possam conhecer o Salvador eterno, o Deus eterno, o Deus vivo. Amém? Então, diante disso, pega o seu boletim e vamos tentar saber, baseado na palavra, o que se espera de você, de mim, como um semeador da paz. Em outras palavras, pastor, o que eu preciso fazer, realizar, para que de fato Deus possa me usar para resgatar as pessoas perdidas e dar a elas salvação eterna? Então vamos lá. O semeador da paz está sempre em oração diante de Deus. Atos 10, parte B, diz assim: subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Veja, Pedro recebeu uma incumbência de Deus. Que incumbência? Pedro recebeu a missão de levar o evangelho da graça para os gentios, para pessoas
que não tinham tido oportunidade de conhecer a salvação eterna, a vida eterna. Inclusive, depois em casa você pode ler o texto, Pedro resiste por 3 vezes. Pedro nega 3 vezes a incumbência que Deus estava dando a ele de levar a paz, as boas novas, à casa de Cornélio e aos familiares de Cornélio, que eram gentios. Mas o que me toca é que tudo começou quando Pedro foi orar. Tudo começa, tudo acontece para a salvação de alguém, para a cura de alguém, para a libertação de alguém, quando alguém se levanta e se propõe a orar. Naquele dia, naquela tarde, Pedro se propôs a orar, a buscar a Deus. Queridos, queridas, nesses dias de evangelização, ore a Deus, ore ao Senhor, busque a Ele, ore a Deus para te mostrar aonde você vai ser usado por Deus para levar a paz às pessoas. Ore a Deus para Deus te mostrar quem são as pessoas que receberão através da sua vida a mensagem da salvação, a mensagem da paz de Cristo. Ore ao Senhor. Se você orar, Ele vai te mostrar. Se você orar, Ele vai te revelar. Se você orar a Deus, Ele vai te dar revelação, clareza de quem precisa de fato conhecer o Evangelho da graça, que você vai estar com ele no coração para compartilhar a essas pessoas. Nós precisamos orar. Ore em casa. Terça-feira nós teremos uma vigília aqui. Venha para a vigília e ora aqui. Ore lá no seu serviço. Eu estava conversando com a Fabienne e ela comentou que uma pessoa da empresa dela do nada chegou e abriu o coração para ela e falou: Fabienne, eu vou me separar. Eu não aguento mais a minha relação. Eu já não sei mais o que fazer. Imagina, uma pessoa do nada chegar ao ponto de dizer que vai se separar do esposo ou da esposa, é porque essa pessoa está numa angústia terrível. E a Fabienne estava ali naquela hora, naquele momento, pôde lançar, né, Fabienne, uma sementinha. E eu disse para ela: Fabienne, liga para essa pessoa. Vai até ela, propõe a ela fazer a casa de paz, leve a vida eterna para ela, leve restauração do casamento nessa família. Você é o canal da graça, você é o instrumento de Deus para produzir salvação, como este homem produziu salvação na vida de 600 e poucas crianças. Deus quer te usar para você promover salvação na vida das pessoas que não conhecem a Cristo, mas você precisa orar. Porque não é por força, não é por violência, não é pela sua eloquência, não é pelo seu conhecimento bíblico, não é pelo seu conhecimento teológico, necessariamente que as pessoas se renderão a Cristo. Mas se você orar, se você buscar, se você clamar, se você pedir a Deus para Ele te mostrar quem é essa pessoa, qual é essa casa que vai precisar receber a graça de Deus através da sua vida, o Senhor vai te revelar. Amém, irmãos? Pedro orou. E ao orar, Deus revelou a ele e mostrou para ele que tinha uma família que poderia e que na verdade recebeu a graça de Deus através de Pedro. Continuando, depois de você orar, buscar a Deus nessa intimidade profunda com Ele, você também precisa ouvir e obedecer à revelação de Deus. Olha o texto. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Só orar não vai ser suficiente. Só buscar a Deus não será suficiente. Deus pode te mostrar a casa, Deus pode te mostrar as pessoas, Deus pode escancarar para você e revelar aquela família que está precisando da graça. Mas se você não ouvir e obedecer a voz de Deus, você vai perder a chance, você vai perder a oportunidade. Você já imaginou se tivesse pelo menos uns 10
Nicholas Milton, quantas crianças não teriam sido salvas? Quantas crianças não teriam sido libertas? Se ele sozinho salvou 600 e poucas crianças, imagina se tivesse 5, 10, 15, 20, 80 pessoas naquele país, sensibilizado com o sofrimento daquelas crianças, tivesse se levantado e tivesse dito: eu vou ser usado para salvar mais crianças. Queridos, Deus quer que você não só saiba quem são as pessoas, mas Ele quer que você vá até essas pessoas. Pedro rompeu com as barreiras. Pedro tinha barreiras, nós também temos, não é? Nós temos muitas barreiras para falar do amor de Cristo às pessoas. Pedro tinha as suas barreiras. Pedro se libertou, irmãos, do que podemos dizer religiosidade. A religiosidade clerical. Qual que é a religiosidade clerical? A religiosidade clerical significa, para muitos cristãos, que Deus usa só o pastor, que Deus usa só o líder de célula, que Deus usa só o grupo de louvor, que Deus usa só aquela pessoa eloquente, que Deus usa só aquela pessoa que dá aula em escola bíblica. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que nós estamos libertos. Você está liberto, em nome de Jesus, de qualquer barreira clerical criada pelo catolicismo romano e que ainda é vigente na vida de muitos cristãos. A Bíblia fala do sacerdócio universal dos crentes. A Bíblia diz que cada crente é um ministro, que cada crente é vaso, que cada crente é instrumento de Deus para levar a vida eterna a todas as pessoas. O Senhor Jesus não chamou algumas pessoas seletas, Ele chamou todos os cristãos a levar a graça de Deus aos perdidos. Mas tem muitas pessoas que acham que Deus usa só o pastor, que Deus usa só o líder. Não, Deus usa qualquer um que se disponha a se colocar na brecha para falar do amor dele às pessoas. Amém, irmãos? Os irmãos concordam com isso? Pedro também foi liberto do preconceito social, porque os judeus tinham aversão aos gentios. Os judeus achavam que a salvação, que a graça era só para eles. Então, quando Pedro teve a visão dos animais imundos para os judeus, ele negou 3 vezes a incumbência de Deus a ele para levar a graça à família de Cornélio. Mas Pedro rompeu essa barreira. Nós temos que romper, irmãos, as barreiras. Veja, você precisa entender que o evangelho não é só para você, ele é também para os viciados. O evangelho é também para as prostitutas, é para os gays, os corruptos, os pobres, os ricos, os cultos, os não cultos, os vizinhos, os parentes, os colegas de trabalho. O evangelho é para todos. Jesus não morreu para um grupo de pessoas, Jesus morreu para salvar a humanidade toda. Você entendeu? Aquela pessoa que está lá naquele bar, aquele viciado, aquela prostituta, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquela pessoa culta, mas vazia na alma, o colega de trabalho da Fabienne, tantas pessoas que estão à sua volta, gritando por salvação, clamando por salvação. Você foi colocado ali para resgatar essas pessoas. Nós temos que quebrar as barreiras. Sabe, irmãos? Uma coisa é santificação, outra coisa é se isolar das pessoas. O evangelho não nos isola das pessoas. O evangelho não nos distancia das pessoas. Jesus, ele sentava com aqueles que comiam muito, com aqueles que bebiam muito, e pregava o evangelho a esses. Mateus fez uma festa, chamou todos os corruptos, os cobradores de impostos eram corruptos daquela época, convidou todos para uma festa. Estavam comendo, alguns estavam bebendo, e Jesus estava lá, falando, compartilhando, testemunhando da graça de Cristo. Irmãos, se você quer que Deus te use nesses dias, você vai ter que quebrar esse preconceito clerical, você vai ter que quebrar esse preconceito social, você vai ter que pegar o medo, você vai ter que pegar o complexo e repreender e expulsar da sua mente e da sua vida, porque Deus quer te usar.
Ele vai te usar, mas é necessário você responder, é necessário você se prontificar, é necessário você sair da sua casa, do seu sofá, da sua cama, né? do seu descanso, e realmente focar naquele que carece e que precisa da graça de Deus. Para quem você falou de Cristo essa semana? Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Quantas pessoas você apresentou o plano da salvação eterna? Para quantas pessoas você disse, eu estou aqui, vou falar de Cristo, vou apresentar o Evangelho, você vai ter a sua vida mudada e transformada? Pedro, naquele dia, ele tomou a decisão, porque ele sabia que ele não estava aqui para ser servido, ele estava aqui para servir e dar a sua vida. Irmãos, dê a sua vida, entrega a sua vida, dedica a sua vida à obra, à salvação e à vida eterna das pessoas. Você já tem a vida eterna, glória a Deus, você já tem a salvação. Você pode, no mínimo, compartilhar daquilo que Cristo fez na sua vida. Nesses dias, Deus vai nos usar poderosamente nas casas de paz. Você vai ver novos convertidos ganhando vida para Cristo. Você vai ver pessoas novas e até maduras conquistando as vidas, ganhando as almas para o Senhor Jesus. Então você precisa ouvir e obedecer ao ID de Cristo. Ele pode falar para você evangelizar a prostituta. Ele pode falar para você evangelizar, não é? Aquele vizinho maconheiro. Ele pode falar para você evangelizar aquele deputado corrupto. Ele pode falar para você evangelizar pessoas que a priori você não quer nem estar perto. Mas Jesus, Ele não veio para os sãos. Jesus não veio para aqueles que já estão salvos. Ele veio para os doentes, os necessitados, os carentes da graça. E você tem graça de Deus para compartilhar para as pessoas. Amém, irmãos? Você crê que você tem a graça de Deus? Então creia que Deus vai te usar. Creia que Ele vai te usar. Pastor, será? Será não, vai. Porque a Bíblia diz que enquanto os discípulos iam fazendo a obra, o Senhor cooperava com eles na obra. A Bíblia diz que quando nós cumprimos a missão de ir e fazer discípulo, a Bíblia diz que Ele estará conosco alguns dias, não, todos os dias da nossa vida. Creia, acredita. Mas eu preciso ter muito tempo de fé, pastor. Eu preciso ter 2 anos de fé para eu ser usado por Deus, para ganhar alguém para Cristo? Não. Paulo foi liberto e se converteu num dia, no outro dia já estava falando do amor de Cristo por perdido. Não te toca isso? Eu estava falando na escola, na classe, perguntei para o Eduardo, falei, Eduardo, quanto que custa, qual é o carro mais caro da Chevrolet? Ele falou que era o Camaro. Perguntei, quanto que custa? 240 mil reais. Falei, Eduardo, se faltando 1 hora para começar a escola bíblica, ligasse para você lá do Shopping Pantanal, você comprou alguma coisa lá, preencheu o carnê e foi sorteado. E a pessoa falasse assim, Eduardo, você ganhou um Camaro, custa 240 mil reais, você pode vir segunda-feira pegar, ele é todinho seu, entendeu? É o carro e tal. Você ia chegar aqui na escola bíblica de que jeito? Triste? Desanimado? Murmurando? Reclamando? Não, ele ia chegar lá e falar, pessoal, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu fui sorteado, eu ganhei um Camaro, 240 mil reais, né? Vou pagar minhas dívidas, vou comprar minha casa, ainda vou comprar um carro 1.0, né? 1.0 zerinho, minha vida mudou, minha situação financeira foi transformada. Olha, eu quero dizer, pastor, me dá a oportunidade para eu dar testemunho hoje à noite, porque não é qualquer dia que alguém ganha Camaro. Você não agiria assim? Se você ganhasse um carro desse de 240 mil, você ia chegar lá no seu serviço como? Cumprimentando todos os seus amigos e falando, olha, eu ganhei. E você ia tirar foto, você ia colocar no Facebook o carro que você ganhou. Irmão, você não ganhou um Camaro, você não ganhou uma mansão, você ganhou Cristo, você ganhou a vida eterna, você tem a vida eterna no seu coração, você tem algo precioso. E esse algo precioso está no seu espírito.
E você precisa compartilhar de Cristo a todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Se nós nos tornarmos uma igreja nesse padrão, Neto, esse lugar, eu costumo dizer, não vai comportar as vidas que serão salvas. Não através do pastor Peterson e dos líderes, através de você, através da sua vida. O que mais que eu preciso fazer, pastor, para ser usado por Deus nestes dias? O semeador é a resposta de Deus para os sedentos da graça de Deus. Olha o versículo. Portanto, sem demora, Cornélio falando, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, os lares e as famílias estão clamando por paz. Os lares e as famílias estão clamando por alegria, por cura, por libertação, por salvação. Este mundo está podre, irmãos. As pessoas estão de mal a pior. Em nome de Jesus, você é o canal de Deus. As pessoas estão abertas, a seara já está pronta, os corações estão sedentos da graça de Deus, e você é a resposta para essas pessoas. Pedro foi a resposta para Cornélio e sua família. Você já imaginou se Pedro não vai? Você já imaginou? Nós não estaríamos aqui hoje. Sabia disso? Porque o evangelho estava restrito aos judeus. E o Pedro, o apóstolo de Deus, de Cristo, negou 3 vezes em ir até os gentios. Mas Pedro naquele dia tomou a decisão, eu vou. E ele pregou para os gentios. E a partir dali então, ficou esclarecido para os judeus, que o evangelho não era só para eles, o evangelho era para todos nós. Você é a resposta. Você é a resposta para o viciado. Você é a resposta para a prostituta. Você é a resposta para aquele funcionário corrupto que trabalha com você. Você é a resposta para aquele empresário que está praticando adultério. Você é a resposta para aquele intelectual que tem um monte de conceito na mente, mas tem um coração vazio e triste. Você é a resposta. Você é a resposta para aqueles que estão no hospital. Você é a resposta para aqueles que estão no asilo. Nós somos a resposta de Deus para este mundo que está apodrecendo. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é o escolhido do Senhor. Se você se calar, as pedras clamarão. Você não pode calar. Você precisa falar, irmãos. Nós precisamos compartilhar dessa graça. Você não é a salvação, mas você é o instrumento da salvação de Deus. Creia nisso. E não é porque eu estou dizendo, é a palavra que diz. É a palavra que declara. Sabe? Quando você chegar lá naquela casa e levar o evangelho da paz, aquelas pessoas vão falar assim, eu já estava te esperando, Vânia. Eu já estava te esperando, Alexandre. Eu já estava te esperando, Naldo. Você foi instrumento de Deus. Eu não sabia mais o que fazer da vida. E você trouxe uma palavra, uma simples palavra. E esta palavra penetrou no meu coração e mudou minha vida. Quarto, o semeador compartilha a revelação da graça de Deus com poder. Por isso é que nós vamos orar. Por isso que nós vamos clamar. Terça-feira vamos estar de jejum. Né? Para quem não sabe, terça-feira é jejum. Terça-feira vigília aqui. Mas não fica confiando só na terça, só nesse dia para buscar o Senhor. Busca o Senhor desde agora. Busca o Senhor, ore a Ele, clama a Ele, chora, pede a Ele. Faça que nem grandes homens de Deus faziam no passado. Senhor, dai-me almas, senão eu morro. Nós temos que ser apaixonados pelas vidas. Porque Jesus foi apaixonado pelas vidas.
Se você não ama pregar o Evangelho, se você não ama testemunhar de Cristo, se você não ama convidar alguém para vir a um culto, se você não ama levar alguém a uma célula, se você não ama apresentar a salvação em Cristo, você está tendo problemas no seu relacionamento com Deus. Porque Deus ama a gente. Deus ama pessoas. Você ama as pessoas? Você só vai provar se ama as pessoas se você fala da graça de Deus a elas. Porque a maior prova de amor que você pode dar a alguém é liberar o amor de Deus na vida delas. Amém, irmãos? É importante você entender isso. Ao compartilhar, vamos ler o texto, né, o versículo. Ainda Pedro falava estas coisas, as boas novas, não é? Quando, o que aconteceu, irmãos? Quando caiu, quem? O Espírito Santo. Sobre quem, irmãos? Sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre eles foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, imagina você lá naquela casa de paz. Imagina você orando, de repente compartilhando a palavra. E ao compartilhar a palavra, pessoas começam a se quebrantar. Ao compartilhar a palavra, casamentos começam a ser restaurados. Ao compartilhar a palavra, pessoas começam a ser curadas. Ao compartilhar a palavra, o poder de Deus é derramado nos corações. Ao compartilhar a palavra, aquele ambiente fica carregado da glória de Deus. Ao compartilhar a palavra, as pessoas ficam agradecidas pelo que você disse a elas. Que poder é esse, irmãos, na vida de Pedro? Ele estava pregando, ele estava falando, e literalmente o Espírito Santo caiu. Na verdade, na língua grega, significa que ele abraçou aquele povo. Ele abraçou aquelas pessoas. O Espírito Santo quer te usar para abraçar as pessoas com o amor de Deus. O Espírito Santo quer te usar para que essas pessoas sejam encharcadas da alegria do Senhor. Nestes dias Deus vai te usar poderosamente. Pode ter certeza. Ao compartilhar o Evangelho, Pedro ministra a palavra de Deus com amor, ousadia, humildade, poder e com graça. Ao ponto das pessoas serem salvas, libertas e batizadas com o Espírito Santo. Interessante, elas nem foram batizadas nas águas. Primeiro elas foram batizadas. Meu Deus do céu. Que coisa poderosa, irmãos. Eles não conheciam Cristo. Eles não tinham noção de quem era Cristo. Pedro só fez um discurso breve. Mas o coração daquele povo estava aberto. E ao ouvir a palavra desceu. E com a palavra desceu o Espírito Santo. E elas foram batizadas no Espírito Santo. E elas foram cheias do Espírito Santo. Aleluia! Que coisa poderosa, irmãos. Deus quer e vai te usar para salvar, libertar, curar e batizar as vidas com o Espírito Santo. Você crê nisso, irmãos? Você crê que ao você pregar, vidas serão batizadas no Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus? Você só precisa se dispor. Deixa Deus te usar. Abra a sua boca, Deus vai falar através dela, irmão. Não fica preocupado ou preocupada em saber muito. Mas o pouco que você souber, se for carregado da graça e do amor de Deus, vai impactar as pessoas. Vai impactar as pessoas. Ah, irmãos, nós vamos nos alegrar muito no Senhor. Por isso, não fique intimidado. Não fique atemorizado diante do chamado de Deus. Não fique atemorizado, irmãos. Não temas, a palavra não temas está registrado na Bíblia 365 vezes. É um por dia. Abraça todos os não temas num só dia. O inimigo não vai suportar. As setas dele vai cair por terra. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Não se atemorize. Não fique preocupado. Não olha para si mesmo. Não confia no seu próprio potencial. Outro problema nosso, pode ser, é confiar demais em você. Quando você confia demais em você para ser usado por Deus, não é Deus que está te usando, é você.
Você tem que confiar na graça. Você tem que depender da graça. Você tem que crer que a graça está na sua vida. Você tem que crer que quando você liberar a palavra, não é você falando, é Deus falando. É Deus usando a sua boca. Você tem que crer que quando você for orar naquela casa, se manifestar demônio, deixa eu te dizer algo aqui que eu aprendi nessa pequena experiência de libertação. O demônio nunca quer ser revelado. O propósito do diabo é se ocultar. É fazer você não perceber o agir dele. Então, quando se manifesta um demônio, significa que o poder dele foi descoberto, significa que a casa caiu, significa que o poder de Deus que está na sua vida fez ele se revelar naquela casa. E se ele se manifestar, já é sinal de que ele vai cair fora, ele vai sair daquela vida, ele vai sair daquela casa, ele vai sair daquela família e não vai voltar, porque aquelas vidas vão se render a Cristo, e ao se render a Cristo, a paz do Senhor vai prevalecer naquela vida. Aleluia! Creia, olha para Ele, olha para o teu Deus, olha para o teu Senhor, Ele é contigo, Ele está com você. Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai estar com você em cada detalhe, pode ter certeza, em nome de Jesus. E para finalizarmos, o semeador batiza e consolida aqueles que foram salvos. Olha o texto. E ordenou, Pedro no caso, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Não foi Pedro, o apóstolo, que batizou. Foram as pessoas que estavam com Pedro, que batizaram Cornélio, sua família, seus amigos íntimos, seus parentes. Nesse dia, dia 12, o que nós vamos fazer? O líder vai batizar, mas quem ganhou vai ajudar o líder a batizar aquela pessoa que foi salva. Você entendeu? No dia 12, supondo que o Adelino foi usado por Deus junto com a Sueli para ganhar uma família para Cristo. Aquela família aceitou a Cristo. Neste dia, o neto, que é o líder da célula, se for aqui, por exemplo, não vai ser aqui, mas supondo que fosse, o neto, o Adelino, vão ter a grata honra de declarar que aquela vida agora fez uma aliança com Cristo Jesus através do batismo. Porque não foi Pedro que batizou, não é? Na verdade, quem batiza é o discípulo. Quem batiza é aquele que ganhou, que consolidou, que cuidou. Vou ser sincero, irmãos. Vou ser sincero. É mais justo alguém que ganhou, que consolidou, que acompanhou, que apoiou, que ajudou, não é? Que realmente foi pai espiritual daquela pessoa, batizar, do que eu, pastor, que nem evangelizei, que nem ganhei, que nem consolidei, que nem acompanhei, que nem dei assistência. Ainda nós fazemos isso, né? Eu que vou falar a palavra, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por uma questão, né, de tradição. Mas, na verdade, se você estiver lá no Amazonas, e alguém aceitar Jesus, e alguém disser para você assim, viu, Everton? Alguém disser assim, Everton, eu entreguei minha vida a Cristo, confessei a Cristo, quero me batizar, o que você vai fazer? Não, eu vou mandar chamar o pastor Peterson de helicóptero. Helicóptero não dá, porque a Amazonas você não desce lá de helicóptero. O pastor Peterson vai vir daqui 2 meses e meio. Quando ele chegar aqui, se chegar, ele vai te batizar. Não. Não. Você ganhou, consolidou, cuidou, acompanhou. Você, no mínimo, tem o direito de ajudar o líder a batizar aquela pessoa que foi ganha para Cristo. Amém, irmãos? Você concorda com isso? A casa de paz fechará com o batismo dos 100.
no dia 12 de dezembro. Irmãos, presta atenção. Nós batemos na trave em abril, né? Em abril todas as nossas igrejas batizaram e receberam como membro 90 e poucas pessoas. É glória, não é? Mas dessa vez não vai bater na trave. Nós vamos ultrapassar a meta. Nós vamos ir além. Porque nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos nos consagrar, nós vamos evangelizar através da casa de paz, nós vamos evangelizar na célula, nós vamos ter o retiro espiritual aqui, as vidas serão evangelizadas aqui. Nós, quando eu falo nós, todos nós estaremos envolvidos nesse propósito. E com certeza, vidas se renderão a Cristo. Mas além de batizar, você vai continuar com ela, vai consolidar, vai cuidar dessa pessoa. Porque nós não podemos só batizar as pessoas e não acompanhá-la. É isso que Deus espera de você. Se você orar, se você ouvir Deus, se você obedecer a Deus, se você crer que você é a resposta de Deus, se você falar da palavra de Deus com amor e com graça, vidas se converterão, se batizarão e servirão a Deus junto com você aqui neste lugar. Este é o coração de Deus. Este é o propósito de Deus. Vitor falou aqui, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Se você fizer a vontade de Deus, pode ter certeza, não vai faltar graça, presença, poder, revelação, unção de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos?